Amém, glória a Deus, louvor, muito obrigada, viu? Vocês são bombásticos, como eu digo lá na Zona Oeste. Queridas, boa tarde! Tem mulher animada aqui. Olha, não sei você, mas quando um bando de mulher santa se ajunta, o fogo desce do céu, amém? Queridas, é um prazer enorme estar aqui com vocês, receber esse convite maravilhoso. Eu amo trabalhar com mulheres, ver o potencial que as mulheres têm, como nós podemos crescer juntas e como nós podemos apoiar umas às outras juntas. E essa iniciativa de fazer um chá e de reunir para a elegância, porque aqui para nós, chá é elegante. É ou não é? É muito rico. Amém? Então, como o Neidinha bem falou, nós estamos presidindo a Verbo da Vida Zona Oeste, que fica lá no Cordeiro, não sei se vocês sabem onde é, na Avenida Caxangá. E a gente também, o Senhor está derramando seu crescimento naquela igreja. Fiquei impactada aqui com a beleza também dessa igreja, os espaços. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor, e eu declaro mesmo um avanço e expansão nesse lugar para a honra e glória do seu nome. E eu não sei se você sabe, mas a mulher é o potencial de crescimento da igreja. Porque o gerar já está dentro de nós, já está na nossa natureza. Eu sempre digo que uma ovelha gera outra ovelha. Não é o pastor que gera ovelha, é uma ovelha gerando outra. Então, cabe a nós, mulheres, gerarmos mais mulheres em oração, em eventos como este, né? Trazendo seus filhos, trazendo a tia, a sogra, a madrasta, todo mundo da família. E, de repente, a igreja está lotada que tem que mudar de prédio. Amém? Então, confiem nesse poder gerador de vocês. Neidinha, muito obrigada pelo convite. Amo demais você, né, pastor Cláudio. Algumas pessoas aqui que a gente já se conhece de vista, né, outras que a gente já fez escola de ministros juntos aqui também. Que maravilha, né? O Verbo da Vida, eu amo esse ministério, porque é um ministério onde você está crescendo o tempo todo. Eu estou agora fazendo o curso de oração lá em Casa Caiada, e a gente recebe um crachá, igual do Rema de novo, igual da Escola de Ministros de novo, e eu disse, meu Deus do céu, isso é uma saudade de bater um crachá que a gente tem, né, para vir para outro curso, mas é porque é conhecendo a palavra de Deus que nós vamos adquirir sabedoria. Amém? E este é o tema desse chá de vocês, sabedoria. E eu estou trazendo essa palavra, a verdadeira sabedoria. E o que nós precisamos entender, queridas, é que sabedoria difere de conhecimento. Amém? Conhecimento o que é? Tudo que a gente vai adquirindo na nossa vida. A forma com que a nossa família nos criou, a cultura que a nossa escola, né, nos ensinou, a cultura que a nossa própria região geográfica nos ensina. Então, nós vamos adquirindo este conhecimento enquanto nós vamos crescendo. Quando a gente vai crescendo, a mãe diz, né, não bota a mão no forno que você vai se queimar, não bota a mão no forno. Aí você vai e bota a mão no forno porque você quer ver, né? E aí você viu que estava quente e você já não coloca mais. A mãe começa, a avó, enfim, você começa a conhecer as verduras, as frutas, e você vai criando sabedoria para cozinhar. É ou não é? Com aquelas verduras, com aquelas frutas, o que é que vai para a salada, o que é que vai para o fogo. Então, a gente começa a diferenciar através da sabedoria, né, que a gente vai adquirindo para poder discernir quais decisões tomar. Então, o conhecimento é justamente isso. É a junção de tudo que a gente vai sabendo no decorrer da nossa vida. Mas a sabedoria é justamente esse tato, né, esse discernimento que você precisa ter para saber como aplicar aquele conhecimento que você tem. E existem diferenças de sabedoria humana e sabedoria divina. Para o mundo, sabedoria é você ter muito conhecimento, somente e também. Né? Quando você vê uma pessoa que sabe de muita coisa, você diz, esse menino é sabido, essa menina é sabida, ele sabe muito. Mas, como falei, existe a diferença desse conhecimento. A sabedoria divina, ela é adquirida através de duas portas. Diga comigo, duas portas. Então, imagine aqui uma porta que é a porta do poder,
do dom do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso paracleto, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro. Ele é aquele que, quando a gente não sabe o que fazer, ele vai nos dar um discernimento de como atuar naquela situação. Então, existe uma porta para adquirir a sabedoria divina, e o nome dessa porta é Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. Amém. E existe uma segunda porta para adquirir a sabedoria divina, e essa segunda porta se chama a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos responde tudo no sentido de princípios. A Bíblia, ela tem princípio para tudo. A Bíblia não vai dizer se você deve ir na esquina ou não. Quem guia você é o Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer se o que você vai fazer na esquina é certo ou é errado. Então, essa junção dessas duas portas, a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, é que vai fazer com que você seja uma bomba no inferno e possa agir com sabedoria aqui na terra. João 14, 17, vocês projetam? Amém. João 14, 17 diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que tremendo, queridas. Você tem um Espírito da verdade, do homem, da mulher sobrenatural, que o mundo não tem. Que o mundo não vê, que o mundo não conhece, mas esse Espírito de sabedoria habita em você. Veja que privilégio. Então, por isso que a Bíblia diz que o homem natural não vai discernir as coisas espirituais, porque as espirituais se discernem pelo Espírito. Você diz, eu estou falando com fulana, parece que é uma porta essa pessoa da minha família. Eu falo, bate e volta. Porque é como se você estivesse falando inglês e ela estivesse falando português. É uma língua estrangeira, porque você está debaixo, queridas, de um Espírito da verdade, que o mundo não tem nem conhece, mas você tem. Olha que privilégio. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, ou seja, para os que se perdem. Mas para nós que somos salvas, é poder de Deus. Então vai ter coisa que o Espírito Santo vai lhe conduzir, que na mente humana vai dar o tilt. Vocês sabem o que é tilt? Vai dar o tilt na mente humana. Porque é loucura para o natural, para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvas, é poder de Deus. Ela continua dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios? Onde ficam os eruditos? Eu sei muito, porque eu já fiz 3 graduações e pós-graduações e MBA em Harvard. Ai, Deus está dizendo aqui, essa sabedoria aí, eu ponho no bolso, porque no reino do Espírito não me serve. Eu não estou dizendo com isso que você não deve adquirir conhecimento, porque, como eu disse a você, a sabedoria vai agir em cima do conhecimento que você tem. Mas a sabedoria deste mundo, uma hora se perde. Porque a sabedoria humana, ela não foi usada para apresentar Jesus Cristo. Você já parou para pensar que nós aceitamos Jesus Cristo pela fé? Nós somos salvos mediante a graça, mas nós aceitamos Jesus Cristo pela fé. Quando você chega naquele primeiro amor, empolgada porque recebeu Jesus, e você vai falar com as pessoas simplesmente não entendem, porque a palavra de Deus é loucura para aquelas que se perdem. Quando nós recebemos Jesus, nós adquirimos este mesmo poder e sabedoria que habitava em Jesus Cristo. Queridas, já está aí dentro de você. Quando você recebeu Jesus Cristo, o pacote já foi completo.
o sozo de Deus, a vida zoe do Senhor, a vida em plenitude dos frutos do Espírito, da sabedoria, da cura, do perdão, da salvação, você já aceitou Jesus Cristo e você já recebeu esse pacote completo. Principalmente o pacote da sabedoria. Ai, irmã, mas às vezes eu não sei o que fazer. Lembra das duas portas? Espírito Santo e Palavra de Deus. Ah, mas Deus está calado, irmã, calado. Eu oro tanto, e não está vindo a resposta, querida. Nunca diga que Deus está calado se a sua Bíblia estiver aberta. Amém. Se a sua Bíblia está aberta, Deus está falando. Porque ali é a palavra de Deus. Ele pode não dizer a você, o Espírito Santo, não testificar que você deva mudar de estação. Eu digo que quando Deus não fala nada em relação à nova estação, é porque Ele quer que a gente continue nessa. Amém? Então, a gente precisa continuar nessa estação. Essa é a instrução do Senhor. A Bíblia diz que esse espírito de sabedoria habitava em Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Veja que interessante. A Bíblia diz que Jesus estava crescendo em estatura, amém, tamanho, graça para lidar e falar com as pessoas, mas também estava crescendo em sabedoria. Isso quer dizer o quê? Que você pode adquirir mais sabedoria. Que a sabedoria não é algo estagnado. A sabedoria não é dada por medida. Eu recebi essa sabedoria e daqui eu não saio mais. Não, queridas, você recebeu Jesus, recebeu essa sabedoria. Aí eu começo a estudar a palavra de Deus. Olha, eu crescendo em sabedoria. Aí eu vou e começo aqui, ó. Eu vou orar em línguas. Eu vou orar ao Senhor. Eu vou me dedicar. Eu vou ouvir o Espírito Santo. Você está crescendo em sabedoria. Então, a sabedoria não é algo estagnado. Não é algo dado por medida. Mas se Jesus cresceu em sabedoria, você também pode crescer. Amém. Como nós crescemos? Através do nosso crescimento espiritual, através da nossa maturidade espiritual. Nós, quando recebemos Jesus, nós somos bebezinhas espirituais. Ah, irmã, mas eu já recebi Jesus com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos. Bebê espiritual, porque o seu espírito ele foi recriado. Todas as coisas da vida toda da gente ficou para trás, são velhas. Tudo foi recriado e tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, eu recebo a porção de sabedoria. O que é que eu preciso fazer? Crescer espiritualmente. E não tem como crescer espiritualmente para adquirir mais sabedoria sem a porta da palavra. Sem a porta do Espírito Santo. Ai, irmã, mas eu nem vou pegar na Bíblia, me dá um sono. Um sono que eu não consigo ler, querido. Olha, vem assim, bora para o culto. Porque aqui no culto teve gente que pegou na Bíblia, que estudou, que deixou ser vaso, que o Espírito Santo falou, que chega aqui e te dá uma palavra. E você é dispensada debaixo de uma unção coletiva, que essa unção você não recebe sozinha em casa. Porque sozinha em casa você não é igreja, você só é igreja junto com o corpo de Cristo. Você já viu alguma mão sozinha andando pela casa? Só em Família Adams, né? Quem é da época aqui de Família Adams, minha gente? Eu vi no YouTube. Família Adams, a mãozinha andando pela casa sozinha. Pronto, isso é você sem a igreja, mutilada. Se essa florzinha aqui, né, fosse natural, eu arrancasse ela daqui e colocasse aqui, no cantinho da parede. Aparentemente, quando eu pegasse essa florzinha aqui, ela ia estar verde. Ela ia estar viva. Mas, na realidade, ela já morreu. Porque uma hora a seiva que ela foi enxertada vai parar de correr nela. Ela vai morrer. Pronto, é você sem Jesus. É você sem a igreja. Diga assim, está repreendido. Em nome de Jesus, concordo com você. Nós precisamos da igreja para adquirir sabedoria. Ah, essa semana eu falhei na minha devocional. Venha para a igreja.
Essa semana eu não consegui ler a Bíblia completamente. Venha para a igreja, querida. Aqui a Bíblia vai ser exposta para você. Debaixo do poder do Espírito Santo para você adquirir sabedoria. Você precisa passar dessa fase de bebezinha espiritual. De crente chupetinha. Eu ouvi isso, adorei. Eu ouvi isso uma vez de Eibe Uber. Não sei se vocês sabem quem é, um grande pastor. A igreja dele tem, acho que, 70 mil membros, alguma coisa do tipo. E ele diz o seguinte, que existe o crente chupetinha, que é o bebê espiritual. Que é aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que reclama de tudo. Né? É sempre olhando para o seu umbigo. Ninguém faz nada, eu sou o centro das atenções. Aí ele diz assim, pega o crente chupetinha e dá a chupetinha, não tem problema não. Digo, oh, tome, chupetinha, tome, volte. Mas aí você traz para perto e vai ensinando a sabedoria divina para que aquela pessoa possa crescer espiritualmente. Mas não tem como você crescer em sabedoria sem você estar conectada ao corpo. Existe uma unção aqui junta, coletiva, quando todas essas mulheres bombásticas se juntam, querido, que sozinha em casa você não consegue. Existe uma unção de cura, uma unção que quebra todo jugo, que quando nós estamos reunidas, ela acontece. Amém? Então, a Bíblia diz que nós falamos de sabedoria para os que já têm também maturidade. Existem 2 tipos de sabedoria. Tiago 3, do 13 a 18, na NVI, fala da sabedoria terrena e da sabedoria divina. E Tiago 3,13 diz, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Vou ler de novo. Provém da humildade. Uma mulher sábia, ela não pode ser soberba. Uma mulher sábia não pode ser orgulhosa. Uma mulher sábia não pode olhar para a outra se sentindo superior. Uma mulher sábia vai demonstrar a sabedoria através de boas obras, através da humildade, através do seu serviço. A mulher soberba diz, vim aqui para me servir. Até sirvo na diaconia, mas quando eu não estou na diaconia, cai um papel, eu nem apanho. Hoje não é minha escala. E acho engraçado o líder da diaconia lá da igreja. Ele tem um olho assim, radar. Ele está conversando com a gente, daqui a pouco você olha para ele, ele está embaixo apanhando um papel. Você faz, menino, cadê tu? Oh, gente. Ele anda assim, um radar, procurando um papel no chão, conversando com a gente. Então, a mulher sábia, ela não está aqui somente para ser servida, queridos, mas nós devemos ter essa consciência de servirmos umas às outras. Contudo, se vocês abrigam no seu coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem, não se neguem da verdade, porque esse tipo de sabedoria não vem do alto. É uma sabedoria terrena, é uma sabedoria humana, é uma sabedoria demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, vai haver confusão de todo tipo. Veja que interessante. Perdão. E aí, quando eu estava lendo esse versículo, eu disse, eu vou buscar no Google, no dicionário, né, o que é inveja e ambição egoísta. Inveja é o desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa. Ter inveja da prosperidade de alguém. Sentimento de cobiça da felicidade de alguém. É você não, que aqui não tem, aqui só tem sábia. Aqui só tem sábia. Mas para sermos sábias, nós precisamos entender o que não é ser sábia. Você diz, irmã, mas eu pensei que eu só ia receber. Isso é bênção para a sua vida, queridas. Isso é bênção porque a gente está aqui para crescer espiritualmente. E para que a gente cresça espiritualmente, tem alguns tocos dentro da gente que precisam ser arrancados. Então, não tem como você ser sábia e você não ser feliz, não se alegrar com a alegria da outra. Estou falando outra porque nós só temos mulheres aqui.
Uma pessoa progride, uma pessoa arruma um emprego, uma pessoa é levantada ministro dentro da sua igreja, você precisa se alegrar com aquela pessoa. Você precisa aprender a celebrar aquela mulher. Eu amo celebrar pessoas que meu marido levanta, pessoas que são levantadas em outra igreja. Eu só lembro de Jó, quando Deus disse assim, enquanto você orava pelos seus amigos, eu virei a tua sorte. Isso é sabedoria. Sabedoria é celebrar a outra. E ele continua dizendo, ambição egoísta. O que é ambição egoísta? Desejo desmedido pelo poder para a sua própria glória. Olha que coisa. A Bíblia diz que quando você chegar em um lugar, Jesus está ensinando aos seus discípulos, olha, quando você chegar em um lugar, não queira sentar na frente para aparecer, não. Sente lá atrás, deixe que o rei te coloque para frente. Porque você quer aparecer demais, aí acaba passando vergonha. Porque a pessoa diz, te levanta daqui que chegou outro, que é digno. Olha que horror. Isto não é sabedoria. Então, nós somos sábias. Então, a gente vai chegar ali no cantinho. Queridas, eu amo. Daniel 3 diz assim, que é Ele, é o próprio Deus, quem muda tempos e estações. Que bota e tira reis. Bota quem Ele quer, onde Ele quer. Então, você não precisa estar se esforçando para aparecer, para ser vista. Você precisa estar se esforçando para servir a outras e servir a Deus. Que no momento oportuno é a boa mão do Senhor que te levanta e te dá o necessário para atender o desejo do teu coração. Porque Ele não despreza um coração quebrantado. E Ele sabe o desejo do teu coração. E Ele tem prazer como pai em atender o desejo do teu coração. Então, uma mulher sábia, diga comigo, ela não é invejosa. Uma mulher sábia, ela não é soberba. Uma mulher sábia não é orgulhosa. Uma mulher sábia não é pedante. Amém? Tá cheia de mulher sábia aqui, tá ou não tá? Aí ele continua o versículo, ela disse, olha, isso aqui não é ser sábia. Amém? Mas eu vou te dizer o que é ser sábia. A sabedoria divina para a gente se encaixar aí. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, coração pura. Sem amargura, sem ofensa, sem ser rixosa, sem travar os dentes. Quando vê a pessoa que pisou no teu pé. Mesmo uma pitbull. Não. Você é pura de coração. Você olha para a pessoa e imagina o melhor dessa pessoa. Se você vê uma situação, você vai olhar e vai dizer, deve ter uma explicação para isso. Deixa eu saber a segunda versão, que não é possível. Mulher pura está sempre pensando o melhor das pessoas. Sábia. Eita glória. Você, uma mulher pura, é amável. Olha. Minha gente, olhe. Quando a gente diz assim, a mulher não pode ser brucutu, certo? Eu estou dizendo a você, eu sou policial, eu trabalho na segurança pública, sou muito feminina, adoro um esmalte vermelho, mas eu não sou tão delicada. O meu jeito, ele é mais forte, porque eu trabalho, imagina, eu tiro plantão, 10 pessoas de plantão, 9 homens e eu mulher. Uma vez eu estava na academia, meu colega ligou, eu diz, Felipe, é o quê? Desliguei. Quando eu desliguei, ela fez, vice, que jeito grosso. Eu digo, é grosso não, minha filha. Tu quer que eu fale como com os homens policial? Tu quer que eu fale como? Não é verdade? Mas o fato de você ser mais delicada ou menos delicada, não quer dizer que você não vai fazer em amor. Tem gente, Cristiane Naldoni, verbo casa caiada. Minha gente, aquela mulher é o amor, a paz ambulante. Você olha para a cara dela, você enxerga a paz e tem vontade de dar um abraço nela.
Porque ela tem aquele jeito mais delicado. Mas eu e você, que pode ter alguém aqui que pode ser mais firme como eu, não quer dizer que nós não sabemos andar em amor. Que a gente vai sair por aí destratando todo mundo, chutando a lata, dando fora em todo mundo, dando fora em marido, dando fora em chefe, dando fora. Chega uma mulher, te abraça, você está me estranhando? Né? Então, mulheres sábias são amáveis, compreensivas, cheias de misericórdia, queridas. A mulher sábia precisa entender que na mesma medida que eu medir, eu serei medida também. E é por isso que, diante das situações, nós somos bem atrasadas, devemos ser atrasadas no julgar. Não podemos nos adiantar em estar julgando as pessoas, porque nós somos compreensivas, dando bons frutos, somos imparciais, somos sinceras. Não habita mentira no coração das mulheres sábias. A Bíblia diz que a mulher sábia, neste mesmo versículo 17, na sabedoria divina que vem lá do alto, ela é pacífica. No versículo 18 ela diz: o fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. A mulher sábia, ela é pacificadora. Ela não é aquela que vai saber de uma história e vai meter mais carvão, mais lenha no meio do buruguçu. Ela é aquela que está duas lá se pegando, você vai... separa que é briga. E você vai chegar, olha, calma, como foi isso aqui? Como foi isso aqui? Pacificador. Vão chegar para vocês, fulano... Rapaz, veja bem, a mulher sábia, viu? A mulher sábia. Carla chega, eu vou dizer Carla, não vou usar nenhum exemplo de vocês, que eu não conheço vocês, para depois não errar. Vou dizer Carla que está comigo. Carla chega para mim e diz: rapaz, a irmã me fez uma raiva. Eu estou com uma raiva dessa irmã. Digo, é mesmo, Carla? É. Foi o que ela fez contigo. Fez isso, isso, isso. Falou de mim, me esculhambou. Nossa, a partir de Deus, ela nem pisa mais na minha casa. Nem vou dar abraço nela mais no culto, vice. Nem vou dar a paz do Senhor, porque mexeu contigo, mexeu comigo. E se eu fosse tu, olha, se eu fosse tu, perdoava não, falava mais nunca com ela, porque isso não se faz nem com cachorro. Isso é mulher pacífica? Mulher pacífica é Carla dizendo: rapaz, fiquei sabendo que fulana falou de mim. Cara, mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é o que ela falou. E se você não é o que ela falou, não alimente isso. Porque o que a gente não alimenta vai passar fome, vai morrer de fome, não cresce. Sua identidade, querida, é muito bem formada em Cristo. Quando essas pessoas que não se entregam a Cristo, a sua palavra, ao Espírito Santo, vê alguém se derramar como você se derrama, vai falar. Mas você não é. Deixa eu dizer uma coisa, perdoa. Não guarda mágoa, não entra em julgamento. Isso vai passar. Começa a declarar dentro de casa: eu amo essa pessoa, porque eu sei que eu não sou nada do que ela disse, Senhor. Tira qualquer amargura, Senhor, dentro do meu coração, Pai, porque eu sei que se essa amargura não sair, eu não vou cumprir o meu propósito, eu não vou estar agradando o teu coração, eu não vou conseguir fazer esta conexão de comunhão contigo, Senhor. Senhor, eu estou com raiva. Diga o nome, não tem problema não. Eu faço assim. Ou você acha que a gente também não sofre, né, algumas emoções? Sofre, querida. Aí você, sabe o que eu faço? Eu me ajoelho, falo o nome da pessoa. Senhor, fulana fez isso comigo. Mas eu amo fulana. Pelos olhos da fé. Porque eu quero olhar para ela, Senhor, como tu olhas e não como eu olho. Independente do arrependimento dela, Senhor, dentro de mim vai sair pureza. E não raiva. Isso é uma mulher sábia. Mulher sábia é amável. Não é aquela...
Não, querida, dá um sorriso na sua cara, meu bem. Fala com a outra. Você é pacífica. Amém? Quando a gente fala de pacificadora, eu me lembro muito de Abigail e Nabal. Quem lembra aqui de Abigail e Nabal, queridos? Abigail tinha um marido. Meu tempo está ali, né? Meu Deus, quando o louvor sobe, a gente... Misericórdia, acabou, foi, olhei agora o tempo. Estou ali ainda. Amém. Quando Abigail era casada com... Amém. Glória a Deus. Abigail era casada com Nabal, né? A Bíblia diz que Nabal era um homem tolo, não era sábio. Naquela época, alguns casamentos eles poderiam ser até arrumados. E a Bíblia fala que enquanto Nabal era extremamente tolo, Abigail era extremamente sábia. Porque acabamos de ver que você ser pacificadora está ligadinha com sabedoria. A Bíblia diz que Davi, ele com seus valentes, né, com o seu povo, protegeu durante um tempo a área, vou dizer fazenda, para você contextualizar melhor, a fazenda ali, as terras de Nabal. E existia uma época de grande colheita. Nessa época de colheita, a Bíblia diz que já era um costume das pessoas alimentarem não só os seus servos, mas também aqueles que estavam ao redor. Amém? E a Bíblia fala que Davi já estava ali, com os seus valentes, disse, vai lá em Nabal, pede comida aqui para tudo, está tudo com fome, né? E Nabal, bem tolo, negou. Você está pensando que manda em quem aqui? Eu não vou dar comida nenhuma. Aí o recado voltou para Davi, né? Aí Davi fez, como é que é a história? Bora entrar lá, saquear tudo e mata todo mundo. Nabal, mulher, filho, serva, sobra ninguém. Eu estava o tempo todo aqui protegendo esse caminho de Nabal. Nisso foi uma serva, um servo, correr e falar isso para Abigail, a esposa. Quando Abigail ficou sabendo disso, ela correu na frente, olha que sabedoria, preparou logo a comida, porque a gente pega logo o marido pelo bucho, né? Pega logo os homens pela barriga, né? Então, ela não, pelo amor de Deus, juntou todas as comidas, foi lá em Davi, interceptou ele no meio do caminho e disse, perdão, meu senhor. A Bíblia diz que ela se prostrou. Perdão, meu senhor, eu não sabia que o senhor tinha pedido comida. Perdoe meu marido, perdão por toda essa situação. Ela conseguiu pacificar uma guerra que ia ter ali. Então, ela ofereceu a comida a Davi. Davi ficou tão impactado que recebeu as ofertas dela para os seus. Ela livrou a vida dela, a família do marido, os seus servos, os seus filhos, a sua terra. E chegou em casa. Agora, veja que interessante. Lembra que eu falei que estava havendo uma festa da colheita? Nabal estava, olha, cheio de vinho, sem um momento certo para falar. Abigail, quando retorna para casa, você acha que ela voltou, né, e fez, Nabal, tu é um infeliz das costas ocas, vice? Como é que Davi vem aqui pela lei dele ia me matar? Não, a Bíblia diz que quando ela retornou para casa, ela viu a situação do marido e disse, não vou falar agora não, deixa amanhã essa cachaça passar. Pacificadora. A mulher sábia precisa entender o tempo certo. Não seja rápida. Não tenha pressa em dar má notícia. Tem mulher, minha gente, que você conversa com ela 10 minutos, 10 minutos, ou falando dos outros, ou dando má notícia. Ou falando de falta. Estou errada? Não, tem. Não, porque está faltando isso, está faltando aquilo, estou devendo isso, estou devendo aquilo, mas fulana me tratou mal, porque o meu marido... Tem mulher que é assim, mas a mulher sábia, ela é pacificadora. Ela espera o momento certo. Gente, homem não sabe fazer muita coisa igual a mulher, não. Não sabe, minha gente. Olha, o homem foca no trabalho. Ele abre e fecha a caixa. A mulher, ela tem várias caixas no meio do dia. O homem não, meu filho, o homem foca, ele não vai entender nada mais do que você está falando, o resto é blá, blá, blá. Se ele estiver focado em arrumar um carro, você pode falar 1000 coisas, ele só está entendendo blá, blá, blá. Aí o homem está lá no trabalho, resolvendo, focado, liga a mulher,
Pelo amor de Deus, liga aqui para esse menino, para esses teus filhos que estão me endoidando. Por que a tua mãe? Por que a minha sogra? Por que a vizinha? Por que... Pronto. O marido, se estiver mexendo com uma máquina, quebra a mão. Se estiver mexendo com um buraco, cai dentro do buraco, ficou logo nervoso. É ou não é? A mulher sábia não tem que ter pressa para estar dando má notícia. Todos os dias, olha, quando eu vejo meu marido muito agitado, eu dou uma de Abigail, eu começo a fazer comida para ele. Quando eu vejo meu marido muito agitado dentro de casa, eu chamo os meninos e toma, leva esse pratinho de comida ali pro teu pai. Aí volta, eu toma, chamo o outro, leva essa sobremesa agora pro teu pai. Aí eu digo, ele deve ter ficado com sede. Toma, leva esse copo d'água pro teu pai. Pronto, daqui a pouco desce o marido, minha casa é primeiro andar, daqui a pouco desce ele, bem calminho, de bucho cheio. Ele já teve que resolver as coisas, já encheu o bucinho dele, ele já foi se acalmando, né? Porque agora a energia dele saiu daqui da preocupação, já está na barriga, concentrando para fazer a digestão. Ele já desce mais calmo, mulher sábia. Tu não tem que estar perguntando, mas por que tu está chateado? Mas por que tu está com raiva? Eles foi mesmo, fizeram isso. Se eu fosse tu, vicia lá, dava uma pisa nele. Ele está errado mesmo. Não, querida, essa não é a mulher sábia. A mulher sábia, diga comigo, eu sou pacificadora. Quem era o homem mais sábio da Bíblia? Oi, falaram por aí. Quem era? Salomão. No hebraico, quando a gente vai ver o nome Salomão, ele se pronuncia mais ou menos assim. Shalom, Shalom, Shalom. De Shalom. Shalom é paz. Shalom era o homem mais sábio e o próprio nome dele já dizia paz. A sabedoria, a paz vai andar junta. A sabedoria, o amor vai andar junto. Quem não lembra aqui da história da sabedoria? Uma mulher perdeu o filho, duas mulheres. Perdeu, uma dormiu por cima da criança, pegou o filho da outra, levou para Salomão e disse, o filho é meu, a outra não, o filho é meu, o morto era dela, o vivo é meu. E Salomão embanha a sua espada e diz, tem problema não, eu vou matar a criança viva que ficou. Quando ele diz isso, a mãe, não, meu senhor, é melhor que ele esteja viva. Eu abro mão da maternidade, mas não mato meu filho, não. Aí ele diz, essa é a mãe. Porque a sabedoria e o amor vão andar juntos. A sabedoria e o amor vão andar juntos. A Bíblia diz que a fé, ela opera pelo amor. Se você não está andando em amor, querida, não adianta, você vai sapatear aqui em cima. Dar 10 rodadas na igreja. Orar em línguas. Expor todos os seus dons e talentos nos departamentos da igreja. Mas a Bíblia diz que se não houver amor, está subindo para o céu somente barulho. Imagina uma bateria. Barulho. É daquele jeito que está subindo. Porque a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Então, você que está aí nas suas confissões de fé, se o seu coração não está andando em amor, não vai acontecer. Porque a fé opera pelo amor. Então, eu te digo hoje, se você é sábia e você está crendo em alguma coisa, perdoe logo. E eu não estou dizendo que isso que você possa estar sentindo ou que fizeram com você é coisa pouca, não. O que eu estou dizendo é que existe um Espírito Santo da verdade que o mundo não tem nem conhece, mas já foi depositado no seu coração, junto com os frutos dele, que é amor, e você vai conseguir. O tempo para mim é um, o tempo para você é outro. Mas o tempo com Deus, querido, ele é certo. A fé opera pelo amor. Então, limpa logo o teu coração. Age em sabedoria. A Bíblia diz que, Tiago 3,13 na RC, quem dentre vós é sábia e inteligente? Mostre pelo seu bom trato e pela sua mansidão. Vocês percebem? É o tempo todo falando de bom trato. Você ser amável, você ser mansa, você ser pacífica, isso é ser sábia. A sabedoria, ela está sob uma base. Sob, está embaixo. Que base é essa? Temor ao Senhor.
A Bíblia diz que o temor ao Senhor é a base da nossa sabedoria. Eu não sei o que fazer com esta mulher. Minha vontade mesmo, a carne era de dar-lhe uma pisa. Mas porque eu temo ao Senhor, eu exerço frutos do Espírito. Eu não sei o que fazer com este meu marido. Mas porque eu temo ao Senhor, eu não vou dar uma esculhambação nele. Eu não sei o que fazer com esse filho, com essa menina, mas porque eu temo ao Senhor, eu vou andar em amor com ele, com ela. O temor ao Senhor vai ser o norte, vai ser a base para que você possa tomar decisões. Por isso que a Bíblia diz que a base da sabedoria é o temor. Muitos aconselhamentos que você faz, as pessoas não sabem muitas vezes o que fazer em uma determinada situação. E eu só pergunto à pessoa, o que é que a Bíblia diz que você tem que fazer? Qual é o princípio aqui que você acha que você está quebrando? Eu estou quebrando esse princípio, porque não sei se você sabe, mas a gente precisa aconselhar com base na sabedoria bíblica. Então, você quando vem para um aconselhamento, você vai expor a sua dificuldade e você vai ser aconselhada não conforme seus ouvidos querem ouvir, mas o que a Bíblia diz. Então, quando uma pessoa quebra um princípio, a gente vai lá para a Bíblia, sem condenação, sem julgamento. Quem condena é o Satanás, eu não. A gente está ali para mostrar o caminho da ovelha ao aprisco. E você diz, o que é que a Bíblia diz aqui? Qual é o princípio que você acha que você quebrou? A Bíblia diz que eu tenho que fazer assim. Pronto, se a Bíblia diz e você teme a Deus, você obedece à palavra e essa situação é resolvida. Porque eu não vou ali, R$50, R$100 aqui, eu não vou pegar escondido e botar no meu bolso. Porque eu sou crente. Porque eu temo ao Senhor. Porque isso é roubo. Por que eu não roubo? Gente, ninguém está vendo. Não tem câmera, mulher nenhuma viu. Mas por que você não bota no bolso? Porque tem algo que lhe impede. É o temor ao Senhor. Então, o temor ao Senhor vai ser a base para que você saiba e conduza a sua decisão. Amém, mulher? Toda vez que você se perguntar, meu Deus, não sei o que é que eu faço nessa situação. Aí você se pergunta, o que é que Jesus faria no meu lugar? Se Jesus faria é um princípio, eu temo a Ele e eu vou fazer da mesma forma. A Bíblia diz que nós devemos buscar a sabedoria e a prudência como quem busca um tesouro escondido, porque ela é mais preciosa do que prata, do que ouro, do que rubis. A primeira vez que eu li isso em Provérbios, eu achei muito interessante. Porque se Deus está botando tudo lado a lado, ser pacífico, paz, andar em amor, temor ao Senhor. Ele já disse que a sabedoria você não recebe por medida, você pode crescer nela. Mas ele diz, olha, é um tesouro escondido. Tesouro escondido é fácil de achar, minha gente. Diz a mim, tu já assistiu aqueles filmes antigos que tinha um mapa, que você ia atrás do tesouro, que tudo acontecia até você achar o tesouro. Quem nunca pensou em cavar a casa e encontrar um baú? Já, todo mundo. É fácil achar tesouro escondido? Não. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, busca a sabedoria como um tesouro escondido. Ela está dizendo assim para a gente, não é tão fácil, não é tão simples, não é algo que eu simplesmente vou derramar sem você querer ou ter o seu esforço. Você precisa querer. Você precisa querer se envolver com o Espírito Santo. Você precisa querer se envolver com a palavra. Você precisa querer vir para a igreja. Você precisa querer olhar para Cristo como um espelho e você refletir Cristo. E nem sempre vai ser fácil, porque você precisa pegar o seu eu, morrer, pegar as suas emoções, botar no bolso, botar carne no lugar. Ser sábia exige um esforço seu em se relacionar com o Senhor. Ser sábia exige um esforço em você querer se parecer com o Senhor
todos os dias. Mas sempre vale a pena, porque a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, queridas. Olhe, mandamento do Senhor não é penoso. Mandamento do Senhor não é aquele que você vai fazer chorando, morrendo. Ai, meu Deus. Uma vez eu vi um meme, vi essa semana um meme. Um homem com um chapéu assim, bem matutão, dizendo assim, ser crente é muito difícil. Ser crente não pode beber, não pode roubar, não pode esculhambar a mulher. Já viram esse meme? Não pode esculhambar a mulher, não pode bater, não pode fazer isso. Oxe, está pensando que qualquer um que é crente é? Ser crente é muito difícil andar nessa lei. Esse meme é bem engraçado. Mas ele tem um fundo de verdade. É difícil, mas não é penoso. Porque, eu vou até tirar essa palavra, é difícil. Eu vou dizer, é desafiador porque você precisa morrer com Cristo. Mas é totalmente possível. Se Jesus conseguiu e veio na sua forma de homem, foi para dizer assim, ei mulher, você consegue também. Se eu conseguir, você consegue. Nós morremos todos os dias para Cristo, para parecer mais com Ele. Querida, não tem frase mais maravilhosa do que você, quando partir desta para melhor, ou o arrebatamento acontecer antes, Jesus olhar para você e dizer, entra no gozo do teu Senhor. Mulher fiel, mulher generosa, mulher pacífica, mulher que foi temente a Deus, mulher que se esforçou para parecer comigo. E deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas a partir do momento que você fica sabendo, Ele vai te cobrar do que você já ouviu. E você já ouviu aqui, nesta tarde, nesse chá de mulheres, abençoado, o que é ser sábia. Por isso que a Bíblia diz, não queira muito dentre vós ser mestres, porque vocês vão ser mais cobrados. Porque vocês sabem muito, ensinam e precisam viver o que sabem e ensinam. Deus não vai levar em consideração o tempo da ignorância. Mas Ele vai levar em consideração este tempo. Queridas, a Bíblia diz que a mulher sábia, e eu finalizo com isso, edifica a sua casa. Mas a mulher sem juízo, olha o contrário de mulher sábia nessa versão. Sem juízos, Nova Bíblia Viva, NBV. A mulher sábia edifica seu lar, mas a mulher sem juízo, sozinha, destrói a sua vida e a vida da sua família. E aí eu me lembro de Vasti, da rainha Esté. Por que a rainha Esté entrou no circuito? Vocês sabem por que a rainha Esté entrou no circuito? A Bíblia diz que o rei Assuero, ele chamou a rainha Vasti para uma festa, para um grande banquete. E naquela época eram acostumadas o casal, né, de rei e a rainha, eram acostumados a fazer cada uma a sua festa. A dormir em quarto separado, cama separada. Livre, né? Deus me livre um negócio desse, né? Mas eles tinham cada um seu palácio. E a Bíblia diz que o rei Assuero foi fazer uma festa, chamou o Vasti. E Vasti disse o quê? Vou nada. Vou não. E os conselheiros do rei disseram assim, se eu fosse você, levantava outra rainha, porque isso foi uma vergonha para você, vai ser uma vergonha para todo o seu reinado aqui, todo mundo vai ficar sabendo da vergonha que você passou. E aí fala da preparação de Esté. Mas eu não quero focar em Esté, eu quero focar em Vasti, que sozinha destruiu o seu lar, a sua família, com as próprias mãos. O rei aí, ele não teve culpa no cartório. Ela não soube ser sábia. E com as próprias mãos destruiu a sua família. E eu estou aqui para finalizar e te dizer, mulher, não espera perder para poder dar valor. Dê valor aos seus filhos. Dê valor ao seu marido. Certa vez eu vi um testemunho de um casal que dizia assim, quase se separaram, Deus restaurou esse casamento, glória a Deus. Mas ele disse assim, ela não me dava atenção, ela não dormia mais comigo, ela não cuidava de mim.
E eu fui sem querer, porque eu não aguentava mais não ser cuidado, arrumei outra pessoa. Foi tão ruim quando eu arrumei essa outra pessoa, porque eu sabia que eu estava fazendo o errado. Mas eu não tinha mais carinho, eu não tinha mais atenção, eu não tinha mais uma esposa. E essa esposa, quando ficou sabendo que ele tinha feito, né, esse ato errado na vida dele, ela simplesmente se transformou, se cuidou, escovou o cabelo, ficou bonita, foi atrás dele, se deitou com ele como eu nunca tinha deitado. E ele disse, gente, ela teve que esperar eu arrumar outra para virar a mulher que eu queria que ela fosse? E muitas conversas, e muitas coisas nesse caso. E esse casamento, glória a Deus, foi restaurado. Porque esta mulher entendeu que ela não estava agindo com sabedoria. Não espera, querida. Você que é casada, para que não são, já aprende. Perder para dar valor. Você está numa rotina, numa correria. É tanta informação na cabeça da gente hoje, que o marido vira um abajur dentro de casa. Esta semana, eu dei um susto na pobreza e uma tapa na cara do cão. Que eu sou dessas. Fui numa loja de departamento, comprei um lençol bombástico para minha cama, uma almofada, aquele serinho que bota, certo? Botei a bazuca, organizei os livros, botei o pote dos fios dele, forrei a cama, minha filha, que eu só faltei passar ferro, chega, ficou aquela coisa assim. Botei meu leito de amor, cuidei do meu leito de amor, porque de manhã o Espírito Santo tinha me dito, querida, se você estiver bem dentro da sua casa, no seu leito de amor, se você estiver firmada na rocha, se a sua casa estiver firmada em mim, pode vir a tempestade que for lá fora, a sua casa não será destruída. Você está bem na sua casa, com seu marido, com seus filhos, com a sua família, para vir lá fora uma tempestade e você ter quem lhe apoie. E os meninos, não sei com você, mas meus meninos, quando chegam da escola, dá uma estrelinha, pula em cima da minha cama e ainda fica fazendo de pula-pula. Quando eles chegaram, eu dei logo um grito nos dois. Ninguém entra no meu quarto! Não desforre a minha cama! Por que a senhora está tratando essa cama, o meu de 9 anos, como se fosse uma coisa intocável? Eu digo, o que é? Porque hoje é para o seu pai, essa cama. Seu pai. Entrei no meu guarda-roupa, fiz uma limpeza, tirei os demônios da bagunça, tirei os demônios da desordem do meu quarto. Achei uma lingerie que eu tinha usado há 20 anos atrás. Quando casei, ainda estava nova, graças a Deus a traça não pegou. Eu digo, tu serás lavada hoje para a inauguração desse novo leito de amor. Minha filha, quando o marido chegou, que olhou o quarto, nossa, que quarto lindo, lençol novo, tá cheiroso. Gostou, meu amor. Falei para ele que o Espírito Santo me disse. Ele disse, é verdade, meu amor. Sabe qual é meu maior temor? É trabalhar sem vontade de voltar para casa. Porque eu já vi muitos, meu marido é bombeiro, no quartel, acabar o serviço e ficar dentro de casa. Acabar o serviço e sair com o homem para beber. Acabar o serviço e ficar lá conversando potoca porque não quer voltar para casa. Porque em casa tem uma mulher rixosa, que não é sábia, só faz contar problema. E que cheira, tá com o cabelo lá em cima cheirando a cebola. Amém. E ele disse a mim, o meu maior temor quando eu casei foi não querer voltar para casa. Você acha que um marido que chega em casa, a cama está forradinha, lençol dobradinho, lingerie nova lavada, cheirinho na cama, mesa posta, isso aqui não é só para um chá não, viu? Isso aqui é a igreja te ensinando como ser sábia. Isso aqui é investimento na tua casa, investimento na vida dos teus filhos, investimento na vida do teu marido. Isso aqui é investimento na tua própria vida. Porque se a tua família está bem, se os teus filhos veem amor dentro de casa, eles não vão te dar trabalho.
Isso aqui, essa louça, não é só para ser usada na igreja, não. Tira tudo de dentro do armário. Bota a melhor toalha, o melhor lençol, a melhor louça para teu marido. Ah, vai dar preguiça. A sabedoria é como um tesouro escondido. Quem diz que é folga? Dá trabalho. Pegar um suplá, pegar um guardanapo, botar bonitinho. Mas isso é servir, queridas. A gente não chega cedo na igreja para servir no departamento infantil, para passar pano no templo, limpar as cadeiras, limpar os instrumentos. Na igreja é uma emoção, é uma coragem. Em casa, tem essa mesma disposição no seu lar. Porque o seu primeiro ministério é a sua casa. Se a sua casa estiver bem, a sua igreja está bem. Seja sábia. Se tem alguma mulher aqui, nesta tarde, que pensou assim, meu Deus, eu não sabia que sabedoria era tudo isso. Eu entendi agora e eu quero essa sabedoria, Senhor, para a minha vida. E eu quero esse espírito da verdade que o mundo lá fora não tem. Mas eu tenho, eu quero ter, Senhor. Eu quero saber se você quer ter esse encontro com Jesus hoje. Se tem alguém aqui que ainda não conhece a sabedoria desse Jesus e que é ela mais perto para a sua vida, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Para você entrar neste meio, eu não conheço todo mundo aqui. Eu não sei todas que são da igreja. Se tiver alguém aqui nesta tarde que diz assim, Senhor, eu te quero e eu quero essa sabedoria. Eu quero orar por você. O louvor, ele vem, se eu chamar. Amém, o louvor pode vir. Amém. Tem alguém? Vamos ficar de pé, queridas. Queria que o louvor cantasse algo, tocasse algo. E você, neste momento, você vai ter a sua conversa com o Papai do Céu. Porque a Bíblia diz que você, Deus quer dar sabedoria a você. Tiago diz, aquela que quer sabedoria, peça que eu lhe dou espontaneamente, voluntariamente. Deus nos dá sabedoria. Se você está aqui nessa tarde sentindo dificuldade para lidar com alguma situação, peça sabedoria nesse tempo de oração, nesse tempo de louvor. Porque eu tenho certeza que Ele vai te dar. Eu tenho certeza que uma chave vai virar. Eu tenho certeza que o temor ao Senhor não vai te decepcionar. No nome de Jesus. Vamos louvar? Aleluia.